Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui de novo para prosseguirmos no nosso propósito de aprendermos. Aprender para ir eliminando a cada dia os erros que acontecem na nossa vida, e quase sempre por falta de conhecimento. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer. Então vamos aprender um pouco mais. Quero fazer uma leitura juntamente com vocês no capítulo 4 do primeiro evangelho, Evangelho de Mateus, que tem o título que diz A Tentação de Jesus. Lembrando que Jesus foi tentado vivendo em forma de homem. De maneira nenhuma podemos confundir essas coisas. Ele estava aqui conforme a criação, segundo a imagem e semelhança de Deus, vivendo uma vida como eu e você. A única diferença é que ele não pecava desordenadamente como nós pecamos. Ele conhecia, por isso precisamos conhecer. E diz assim a leitura: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim, a primeira vez, o intento do inimigo contra o nosso mestre. E a primeira vez, ele citou as Escrituras. Ele disse, nem só de pão. Nós precisamos nos ater de que é necessário nós estarmos preparados espiritualmente. Todo pão é para o corpo. E toda oração, todo jejum, toda leitura, toda meditação é para a alma. Nós precisamos estar preparados. Nós também somos trino. Nós temos corpo, temos alma e temos espírito. E nós notamos que na primeira tentação do diabo contra o Mestre Jesus, ele respondeu com um versículo bíblico. E diz assim, versículo 5: Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo.
e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que não tropece em pedra alguma. Às vezes o inimigo das nossas almas também usa a palavra. Ele busca legitimidade para nos derrubar. E a segunda vez, o nosso mestre respondeu dizendo: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele tem poder. Ele faz maravilhas. Tanto tem poder que está dominando a maior parte dos homens, principalmente nos nossos dias, em que vemos tantas coisas ruins acontecendo, em que nós estamos vendo, de certa forma, o mal vencer, na maioria das vezes. Nós vivemos num tempo em que a impunidade opera, em que a falta de respeito tem se aumentado grandemente e que nós estamos vendo a inversão de valor entre os homens. Mas o nosso Mestre Jesus, irredutivo, disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Nós encontramos um Jesus irredutivo, mencionando o que estava escrito, fazendo uso da palavra de Deus, fazendo uso da Bíblia. E nós precisamos usar a Bíblia. E para que nós possamos usar, nós precisamos conhecer. A primeira vez, nós encontramos tentando, dizendo: se tu és filho de Deus. E nós quantas vezes fomos questionados: mas você não é crente? Geralmente quando a gente, em vez de clamar a Deus, nós reclamamos de alguma enfermidade, de alguma condição, e logo aquele que é usado pelo inimigo pergunta: mas você não é crente? Não. Por que está acontecendo isso? A Bíblia diz que o que sucede ao ímpio também sucede ao justo. Nós nascemos, a palavra diz que nós vamos ter dificuldade, a nossa condição de humano nos dá a certeza de que nós vamos morrer, e a morte vem por um monte de motivo, de um monte de maneira, mas o importante é nós estarmos preparados para a segunda vinda de Jesus. A primeira ele veio, pouco foi reconhecido. Fez tanta coisa e pouco está sendo considerado. Mas nós estamos aqui para vencermos os desafios do inimigo de Deus, do inimigo das nossas almas. Não importa quantas vezes ele vier a nós, nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus, estarmos em oração. Nós sabemos que nesses 40 dias
que o nosso mestre esteve no deserto, foi para ser provado. E ele não fez outra coisa a não ser se comunicar com o Pai, a estar se colocando debaixo da vontade do Pai. E nós precisamos ainda entender que o inimigo é bastante sutil, que ele é sábio e que ele procura nos pegar nas nossas fraquezas. Por isso eu acostumo a dizer que nós não devemos falar tudo que nós sabemos. Não devemos comentar tudo que nós sentimos. Nós acostumamos até cantar um corinho que fala que é para contar as nossas dores ao nosso Deus. Eu costumo ensinar, às vezes, que nem toda oração pode ser feita em voz alta, que nem muita gente faz. Porque, apesar do inimigo ser tão forte, ele não consegue saber o que eu e você estamos pensando, enquanto o nosso Deus sabe. A Bíblia diz que quando nós vamos orar, para nós nos trancarmos no nosso quarto, em oculto, e que o nosso Deus conhece todos os nossos desejos e as nossas necessidades. Mas o inimigo espreita. E nos oferece recompensa. Isso não quer dizer que o nosso Deus não nos dá recompensa. Sim, Ele dá. A melhor e maior recompensa que existe. Uma vida de glória com Ele, depois dessa vida de sofrimento. Nós encontramos o nosso Jesus se fortalecendo no deserto. Encontramos ele combatendo as ciladas do inimigo com a palavra. Encontramos o inimigo prometendo poder, prometendo recompensa. Mas encontramos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Se nós não tomarmos cuidado com muitas de nossas respostas, com muitas de nossas decisões, com a nossa maneira de ser, nós podemos estar, sim, dentro da casa de Deus, e às vezes favorecendo a cilada do inimigo. Devemos combater todo o mal com a palavra. E às vezes, com silêncio. Tomando cuidado. Porque a nossa língua também corta para os dois lados. A nossa língua é uma arma mortal. E que tudo que nós dissermos sem pensar, sem meditar antes, pode virar contra nós e contra o caminho que nós estamos querendo seguir, que é o Evangelho. Jesus foi tentado. Não esbravejou, não bateu de frente, não perdeu a razão, não perdeu a postura e não cedeu ao inimigo, mediante tantas ofertas. Cuidado. Devemos ter cuidado,
porque o mesmo inimigo ainda está aí, trazendo a tentação e derrubando a muita gente que não está preparada. A palavra de Deus diz que aquele que está de pé é que precisa se firmar para não cair. Que Deus nos abençoe, que Ele conceda que a nossa memória, o nosso coração, o nosso entendimento seja aberto para o Evangelho de Jesus Cristo. Amém?